Olá a todos! Bem-vindos ao Pode Ser! Olá a todos, bem-vindos a mais um Pode Ser, uma iniciativa da FAZ, diretamente aqui do estúdio Boa Produções, e hoje num formato diferente, né, Mari? Exatamente. Numa roda de conversa. Hoje a gente vai trazer um assunto muito importante. Hoje a gente vai falar sobre o SUS. A gente sempre fala, né, do SUS, mas só quando tem problema, né? Exatamente. A gente de fato não conhece o SUS na sua íntegra, como ele funciona. E hoje a gente está com convidados muito especiais, né, Mariana? Exatamente. Para a gente trazer hoje pessoas que vivem e sabem isso na prática, né? Vivem de gestão, sabem de todos os desafios do SUS e das partes boas e maravilhosas que o SUS tem, né? Hoje estamos aqui com Mônica Dias, Estael Riane. Boa tarde. E João Souza. Boa tarde. Obrigada e sejam bem-vindos. A gente que agradece. Eu queria, primeiramente, Mônica, que você contasse um pouquinho da sua experiência, da sua vida pra gente poder começar e já saber melhor, né? Quem é você, de toda a sua vivência. Muito tempo, né, Mônica, de vivência. Eu fiquei preocupada, assim, contar um pouquinho da sua vida. Aí virou um podcast sobre a Mônica. Exato. Não, mas assim, eu acho que é importante, assim, meu nome é Mônica Dias, eu trabalho na Secretaria Municipal de Saúde, estou nesta área aí de judicialização, na verdade nem só de judicialização, mas discutindo o Sistema Único de Saúde há pelo menos 27 anos, né? Fiquei um tempo no Estado e agora estou no município do Rio de Janeiro. E trabalho no setor de demandas institucionais, que coordena as demandas que chegam até a Secretaria Municipal de Saúde. É isso. Fiz um resumo bem básico, para o que eu quero entender melhor o nosso debate, conversar, ouvir um pouquinho Estael, o João, né? Porque aí a gente começa falando realmente, de fato, falando um pouquinho desse sistema, que é um sistema complexo, mas é um sistema jovem, né? Porque a gente está falando de 88, né? A gente está falando de uma república. Então, aí tem toda uma história que a gente vai discutir aí depois no decorrer. Eu, na verdade, assim, eu tive o privilégio de trabalhar com a Mônica, a gente trabalhava lado a lado. Então, assim, a gente, além da amizade, a lealdade que temos uma pela outra, a gente acabou tendo também em comum o Sistema Único de Saúde. O SUS me deu ela. Então, assim, é muito bom estar com pessoas que não só idealizam, mas lutam por esse ideal que é o do Sistema Único de Saúde. Então, de fato, hoje, a gente tem pessoas e personalidades que hoje brigam por isso, brigam por essa bandeira, querem fazer funcionar, e o sistema funciona. Nós temos uma incompreensão muito grande, uma desconfiança muito grande do Sistema Único de Saúde, mas pela ignorância. Muitas pessoas não sabem o que é o SUS. E eu vou ter a oportunidade de ouvir novamente a Mônica falando o que é SUS. Então, mas agora com o nosso colega aí, o João. Meu nome é João, eu trabalho aí no SUS nos poucos anos que a vida já me deu de atividade profissional. Agradeço muito o convite para estar aqui hoje. A generosidade de vocês, estar com a doutora Mônica, com a doutora Estael. A doutora Mônica, eu comentava com ela antes da entrada aqui que conheci ela em termos institucionais pelo excelente trabalho que ela faz lá na CDI e que é um trabalho que a apresenta antes mesmo que nós a conheçamos. E a doutora Estael eu conheci também em outras oportunidades, então para mim é uma dupla honra. É uma honra pelo convite e é uma honra pela companhia de vocês duas aqui. E trabalho hoje, já trabalhei no Rio, mas hoje trabalho no município da Baixada Fluminense, trabalho numa secretaria pujante, constante e com muita atividade, e lidando um pouco também com as demandas da judicialização, com os embates jurídicos que nós enfrentamos na gestão diária da saúde em todos os âmbitos, em todas as esferas. Verdade. A visão de fora é diferente, né, da realidade, né? As pessoas sempre têm muita opinião sobre o SUS, né? Mas quem vive o SUS mesmo, né, quem luta, como a Estael falou, todos os dias para estar ali, a gente sabe que dá certo e sabe que é bom e a gente luta para melhorar cada dia mais. Eu queria ouvir a Mônica um pouquinho explanando pra gente aí sobre essa luta nossa diária. Na verdade, é um desafio falar do Sistema Único de Saúde, né? É um grande desafio. Por que é um desafio? Porque tem um desconhecimento, mas tem um uso diário, né?
diário do Sistema Único. Eu ouço muitas pessoas, às vezes, no táxi, nunca usei o Sistema Único de Saúde, o motorista fala. E eu gosto muito de ouvir isso. Nunca usou o sistema? Eu falei, mas eu estou no seu táxi. Ele, mas o que isso tem a ver com o Sistema Único de Saúde? Vigilância sanitária, né? Se eu não vai à farmácia, se eu vai à padaria, se eu vai ao restaurante, você usa o Sistema Único de Saúde. O sistema ele é lindíssimo, ele foi muito bem estruturado, muito bem pensado. É claro que a gente também, junto ao sistema, você tem que pensar na política pública de saúde. O que é isso? Daí, quando você fala política pública de saúde, você tem que pensar numa organização. Porque você está falando de 1988, nós estamos em 2026. O que mudou? Né? O que está sendo ofertado hoje para a população? É uma quantidade de serviço importante, estratégico, desde medicamento da atenção básica, né, a atenção hospitalar, que aqui no Brasil é completamente diferente, é de alta qualidade, mas obviamente a gente precisa pensar aí também numa organização. Estou já caminhando quase que para a judicialização. Por que essa organização? Porque num sistema em que se pode tudo, se dá tudo, o entendimento para o judiciário é diferente, pode-se tudo. Né? Então hoje eu acho que a grande conversa é o sistema, mas antes do sistema, a mediação para chegar nesse sistema de qualidade. Porque é isso que a gente quer, continuar mantendo o SUS com uma prestação de serviço com qualidade, mas precisamos discutir mediação e negociação. Por que mediação e negociação? Porque não há mais condição de qualquer gestor público ou qualquer gestor público trabalhar com o sistema sem antes discutir essa questão da mediação. O que eu posso fornecer? O que eu posso fornecer com qualidade para a população? É possível dar um serviço de qualidade? Claro que é. Nós pegamos aí hospitais maravilhosos, né? Você pega o Hospital Jesus, que é um hospital de estrutura física antiga, mas tem um serviço de alta qualidade, de referência, dentro do Poder Judiciário, inclusive, né? Você pega, inclusive, a própria atenção primária, os médicos de família e comunidade, que nós não tínhamos esse desenho de médico e família e comunidade, isso é importante, que frequentam, que estão em lugares que eu posso dizer que lugares pouco frequentados, né? Nós estamos em cena de uso, nós estamos em comunidades, nós estamos prestando serviço, nós, Sistema Único de Saúde, tá? Nós estamos em lugares, assim, estratégicos, de difícil acesso e que o sistema está. Então, o sistema é muito rico, ele tem muito a oferecer, mas nós estamos, acho que no momento, a Estael vai entender o que eu estou dizendo, de reflexão de gestão pública, né? De uma forma geral, no Brasil, no estado do Rio, no município do Rio, falando estado, porque o João está aqui na nossa conversa, no município do Rio, de gestão pública. O que é essa gestão pública? O que é possível fornecer? Quais são os critérios que a gente está desenhando? Porque se não tiver criterização, o sistema realmente ele vai findar. Né? Ele não tem condições de manter... Não tem sustentabilidade. Não tem sustentabilidade. O SUS precisa ter sustentabilidade para a gente poder oferecer um sistema de qualidade, como sempre foi oferecido, mas um sistema de reflexão. Né? E acho que de 88 para cá, acho que é o momento de parar e pensar. Você discute judicialização na Bahia, você vai para um caminho. Você discute em São Paulo, você vai para outro caminho. Você vem para o Rio de Janeiro, é um caminho diferente, né? Completamente diferente, um quantitativo nunca visto antes de judicialização. Não só dentro do município, mas o próprio estado do Rio de Janeiro tem recebido. E esse aumento, ele vai para onde? Né? Para onde vai esse aumento? Como é que a gente conversa? Como é que você chega até o judiciário? Assim, eu acho que hoje, para falar do Sistema Único, não tem como desconectar da questão da judicialização, não tem como desconectar da questão da gestão pública e não tem como desconectar do conhecimento da população. Nós temos uma população muito mais bem informada, nós temos uma defensoria, né, eu diria que aqui do Estado do Rio de Janeiro, extremamente atuante, né, eu diria que é talvez a mais atuante do Brasil. Nós temos aí uma comunicação, isso que nós estamos fazendo aqui é uma comunicação, uma acessibilidade a essa informação completamente diferenciada, então não tem como as pessoas não terem acesso. Então é importante que elas tenham acesso, mas um acesso com conhecimento para saber o que pode e o que não pode. E o Sistema Único, eu acho que, de alguma forma, a pandemia, se é que trouxe algum lado vantajoso, foi exatamente nivelar todos nós, né? Todos nós tivemos que depender, até mesmo aqueles que usavam o plano de saúde, dependeram dessa política pública estruturante do Covid, né? Então, todos nós tivemos que... A vacina era a mesma, independente de classe social.
o acesso era o mesmo, os locais para internação. Então, ou seja, quantos dos nossos equipamentos públicos se tornaram referências de Covid, sim. né? Então, assim, foi só nesse momento que a população realmente entendeu a importância desse sistema, né? Então, eu acho que isso foi o que a gente tira de positivo dessa pandemia, foi exatamente que houve um reconhecimento, mesmo que tardio, mesmo que por oportunidade, mas que entenderam o que é o sistema de saúde, se bem gerido, se bem planejado, né, com critérios. A gente pode ofertar uma saúde pública de qualidade para todos. E é isso que a gente tem que discutir hoje. O para todos, o quanto é para todos, né? Sim. Garantir essa qualidade para todos, é preciso ver de onde virá os recursos, como planejar e como criar e estabelecer critérios para disponibilização de serviços, unidades e até medicamentos. Eu acho que poucas instituições no Brasil são tão injustiçadas como o SUS, assim, da percepção social. Porque a complexidade da realidade brasileira é extraordinária. Sim. Extraordinária. O Dr. Drauzio Varela fala muito sobre a facilidade de se organizar sistemas de saúde ao redor do mundo, em países estruturados, em países onde você tem renda per capita, outros elementos de marcação social mais bem definidos, e a dificuldade que o Brasil enfrenta pela sua organização social de ter um sistema único de saúde. Então, a existência do SUS já é um fenômeno extraordinário. E ele está em todos os lugares. A capilaridade do SUS é imensa. As pessoas só falam mal do SUS porque não percebem o quanto dependem dele todos os dias. E o quanto utilizam, né? Diariamente. Quando a gente vai à farmácia, quando a gente entra no táxi, quando a gente compra um produto químico e ele está necessariamente validado por alguma agência de controle. Quando vai ao salão de beleza. Quando vai ao salão de beleza. Um restaurante. Viagens que a pessoa faz muito. Sim. Então, eu entendo que há uma percepção social ruim no Brasil acerca de tudo que é público, mas o SUS, eu costumo dizer que fora do SUS só existe a barbárie. Qual é a opção? Qual é a opção? Vai tirar o SUS e substituir pelo quê? A gente já teve sistemas fatídicos no passado. O SUS não é um problema, o SUS é uma solução para o mundo que a gente vive hoje. Excelente. Mônica, sobre a judicialização. A judicialização hoje ela virou uma coisa comum, um caminho, se tornou cotidiano, normal para a pessoa? Eu não digo que é comum, mas eu acho que é uma alternativa, né? Foi uma alternativa, vamos chamar assim, mais prática. Mas eu volto a dizer assim, acho que nem o Poder Judiciário mais acha que isso é comum, né? O Poder Judiciário tem dito, não, vamos sentar para conversar também, né? Eu acho que a judicialização, ela traz também uma possibilidade do gestor mostrar assim, o que é possível e o que não é possível. Você tem alguns temas importantes, o tema 1, 2, 3, 4 é um grande tema, né, que diz a competência, né, de fornecimento de medicamentos, que antes, né, o município pode fornecer qualquer coisa, o município, o Estado também, a União também, mas o que compete ao município fornecer? O que compete o Estado fornecer? O que compete a União fornecer? Então, nessa organização do tema 1, 2, 3, 4, acho que já facilitou alguma discussão, uma discussão mais qualitativa. Eu acho que a judicialização ela não é comum, mas ela precisa ser analisada, né? Analisada no sentido de precisamos falar sobre mediação. Né? Não há mais possibilidade de você ter 36 mil demandas só para o município do Rio de Janeiro. Sim. Não tem condições de se fazer gestão com essas determinações judiciais. Porque a determinação judicial, a ordem judicial, a judicialização, ela também desorganiza a casa do gestor. Né? Porque forneça-se um medicamento de 9,6 milhões para uma única pessoa. E num tempo muitas vezes recorde, né? Em horas. Nós temos mandado judicial em horas. Em horas, sim, em horas. Então, ou seja, como é que o gestor, com toda a dificuldade que ele tem hoje, de uma lei de licitação ainda muito complexa, de tentar garantir aquele direito em horas, né? Para satisfazer uma decisão judicial. E com segurança, né? E com segurança. Sim. E com segurança. Eu acho que vale sempre a pena conversa com o judiciário. Essas pessoas falam, mas como conversar com o judiciário? Eu gosto de falar muito nas nossas conversas, nem palestra, mas acho que conversas, que a gente precisa qualificar a decisão judicial.
Parece uma arrogância ou prepotência, mas não é não, né? Eu tenho muito respeito ao Poder Judiciário. Qualificar a decisão judicial significa o seguinte, dizer para Sua Excelência o que é possível fornecer. É possível dar esse medicamento? A quem compete o fornecimento desse medicamento? Para que serve? Se tem alguma alternativa no Sistema Único de Saúde? Que muitas das vezes o que foi determinado fornecimento tem alguma alternativa. Se não tiver alternativa terapêutica, o que é possível se fazer, né? Porque não tem mais condições de a gente receber determinações de fornecimento de medicamento, de insumos e serviços, sem antes qualificar, né? Então, eu tenho dito muito para a área técnica, que a área técnica tem um papel fundamental, estratégico, de também ajudar o Poder Judiciário, de entender melhor o Sistema Único de Saúde. E abrir essa porta para a conversa, eu acho que também é muito importante, tanto com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, com a Defensoria, eu acho que traz também um desenho diferente de gestão. Eu trabalho... Falando da experiência própria... Eu trabalhei muito tempo Renan, numa pode área abrir. judicial, tanto com a Estael quanto com a Mônica, e às vezes a gente recebia mandado de intimação, aí você via o termo técnico escrito na decisão, é quando você olhar um shampoo de caspa. Isso. Sim, shampoo. E aí você falava assim, gente, como? Protetor solar. Protetor solar. Esmalte antialérgico francês, batom francês, enfim. E às vezes, gente, Leite, né? E isso era uma pergunta que a gente vivia se fazendo. Será que não tem alguém do judiciário ou que poderia dar esse suporte para poder fazer uma decisão mais consistente, mas no Rio mais a gente eficaz? tem, né? No Rio a gente tem o Natjus, né? Tem o Natjus. O Natjus aí é um A própria Câmara de Litígio Câmara também de Litígio. é um investimento que se um fez. investimento Então, ou seja, fortíssimo. é um fortalecimento da mediação, né? Da mediação. conscientização também do que dá, do que não dá. Então, e é engraçado, eu estou olhando para nós aqui, né? E a gente passou para os mesmos lugares, né? O João estava no Rocha Faria, Mariana no Rocha Faria, eu estava na Rio Saúde e depois nós três estávamos no mandado judicial. Né? Eu era a Mônica depois virou Estael depois. Né? E o Renan, com 18 anos, foi pra gente, né, para aprender sobre o mandado judicial. Então, assim, nós todos aqui temos uma história de vida muito bacana, muito bonita, né, no Sistema Único de Saúde, e que a gente hoje forjou a nossa vida em cima do sistema. Né? Então, assim, essa preocupação que nós temos hoje de dar o melhor, de entregar uma qualidade assistencial melhor para essa população. Então a gente tem compromisso, a gente não está no sistema ocasionalmente, né? A gente está porque a gente quer, porque a gente gosta, porque a gente de fato confia no sistema. A gente acredita, né? Sim, a gente acredita. Eu acho que a determinação ela vai além da própria determinação, né? Quando vem uma determinação para um home care, por exemplo, eu tenho conversado muito com a equipe, a gente vem conversando há anos, assim, não é só o tratamento ou cuidado para aquela criança, ou aquela pessoa que precisa do home care, mas para a família, principalmente, aí já estamos aí no mês de março, né, que é o mês considerado aí um mês importante, estratégico, internacional das mulheres, não é só o dia 8, né? Sim, o mês todo a gente precisa demarcar. Essas mulheres cuidam dessas crianças, dessas pessoas, desses adultos, sozinhas. Muitas das vezes são sozinhas, né? Então, assim, eu falei, vamos cuidar dessas mulheres que cuidam, que cuidam de outras pessoas por anos. Né? Então, a gente precisa também ter um entendimento que não é só a determinação judicial. Não é só entregar um medicamento, não é só fornecer um home care. Não é só entregar o medicamento, né? A gente não é farmácia também. Não é farmácia, não é farmácia. Não é um mero atendimento, né? É um atendimento que vai além. Inclusive, nós temos um caso bem interessante de uma determinada mãe que queria conhecer o Cristo Redentor, né, e nunca pôde conhecer porque por conta desse cuidado, que você fica 24 horas, eu diria que é 34 horas, né, ali de cuidado, e aí nós ofertamos essa possibilidade. Mas aí o que tinha a ver com o Sistema Único de Saúde? Tudo, promoção da saúde, você precisa promover, né? Às vezes passeio, um simples cinema. Tem mães que nunca foram ao cinema, porque você deixar 2 horas do seu filho e sua filha sozinho ou com uma outra pessoa, mas não está no home care, não está com a enfermeira. Não, mas aí precisa ficar ali, né? E você também, a mãe de um paciente, ela também acaba adoecendo. Então, esse cuidado, a gente começou a ter cuidar de quem cuida. Cuidar de quem cuida, com um olhar diferente também. E a judicialização, ela é uma parte, é só um processo, né? Mas acho que a judicialização, ela tende a ver com questão de gestão. A gestão de pessoas, né? Não de RH, falando gestão de pessoas. Você entender quem é aquela pessoa,
que está pedindo aquele medicamento, aquele insumo, aquele serviço? Quem é aquele juiz que determinou o fornecimento? Né? Por que determinou? Né? Porque às vezes determina um medicamento que às vezes é para diarreia, é sob risco de morte, para diarreia. Você fala, não é possível, né? Por que isso? Então, claro, mas na emergência você determina, no desconhecimento você tem que determinar. Então, o que cabe? Eu acho que aí entra o papel do Natjuz, fundamental, o papel da Câmara de Resolução de Litígios, fundamental, de qualificar, de laudar. Eu falei assim, tem que laudar, tem que escrever. Não tenham preguiça de escrever, não tenham preguiça de machadear, né? Igual Machado de Assis, né? Com todos os detalhes, né? Se é nosso, se o medicamento for nosso, informe que é nosso. Mas onde é que o paciente vai buscar? Porque não adianta falar, é de competência do município. Tudo bem. Solta o paciente, mas e aí? Né? A resposta ela precisa ser qualificada. Quando eu disse no início aqui da minha fala de qualificar a determinação judicial, a ordem, eu estava falando exatamente disso, né? Não a arrogância de dizer para o juiz o que ele tem que fazer, mas informar onde é que eu posso pegar o medicamento. Porque se eu só falo que é competência do município, eu não estou querendo, não é só defender o município, eu também não estou querendo que a pessoa vá buscar o medicamento. Sim. Eu tenho que dizer competência do município, a pessoa mora onde? Qual é a equipe de saúde dessa pessoa que atende? Onde é que ela pode pegar? Se pode pegar, se não pode. Se for do Estado, você fala assim, mas Mônica, e se o medicamento for do Estado? Se é do município, você não vai falar nada. Vai falar que é só de competência do Estado? Não. Eu tenho que falar se é do Estado. Se for um medicamento especializado, eu tenho que dizer, tem que levar a LME, explicar o que é LME, em quantas vias, assinado de que forma, para o paciente também se sentir informado. Na verdade, eu diria, Stael, que o paciente precisa se sentir, a mãe do paciente, o cuidador desse paciente, empoderado. Porque muitas das vezes, e eu também tento desconstruir isso, a gente usa muitos termos, João, técnico, né? Sim. Ah, o paciente está deambulando? Você vai saber lá o que é deambulando? O que é deambular? Uma linguagem acessível. Acessível. Você tem que olhar para o paciente, né? Eu falo sempre lá na secretaria. É o lúcido e orientado. Lúcido e orientado. Exato. Você está andando no corredor, você sempre vê uma pessoa perdida. As pessoas vão passando direto. Pergunta, tudo bem? Está precisando de alguma coisa? Está procurando alguém? Isso é fundamental, né? Pelo menos foi isso que eu aprendi, né? Foi isso que eu aprendi. Eu falo muito isso para o Daniel, que é o secretário de saúde. Falei, Daniel, eu aprendi isso com você. Eu vi uma vez um debate dele, acho que de 2 horas, e ele falando que ele fazia isso assim que chegou na Fiocruz, chegou novinho, e ele fazia na comunidade onde ele fazia atendimento. Ele perguntava se a pessoa estava precisando de ajuda. E isso eu levo sempre e falo para a equipe, perguntem sempre, precisa de ajuda? Precisa de alguma coisa? Eu acho que é isso. Acho que é isso a gente se torna, não só referência, né? Porque o SUS é referência em cuidado. A judicialização, eu acho que é uma reflexão sobre o fornecimento desse cuidado. Né? E a gente precisa refletir. É uma oportunidade da gente rever, porque como ele chegou até o judiciário e não chegou numa clínica da família. Onde é que a gente perdeu esse paciente? Onde é que a gente perdeu? Em algum momento, esse paciente, ele buscou atendimento e não teve. Isso. Então, isso também é um ponto que a gente precisa rever nosso processo de trabalho para entender em que momento e por que motivo ele saiu da nossa rede. É isso. Porque ele foi buscar o judiciário, que em tese não é o lugar mais acessível. Tem filtros. Tem filtros. Então, ou seja, a clínica família é muito mais aberta. Então, por que ele não buscou este atendimento? Então, ou seja, sempre uma oportunidade de revisão dos próprios processos de nossos, trabalho, né? Processo de trabalho. Eu penso que o judiciário avançou muito nessa matéria. Muito, muito mesmo. A gente aprende, né, em direito que a apreciação do Poder Judiciário é sempre uma opção. Os juízes gostam de dizer que eles são a última fronteira, né? Só que tem uma coisa que eu acho que os juízes no Brasil precisam entender, é que decisão judicial não cria política pública. Não consegue. É materialmente impossível. Porque de um lado você tem a realidade soberana e de outro você tem um papel assinado por um doutor, um juiz. Só que assim, a realidade é maior do que o papel. E esse fenômeno no Brasil é premente. Assim, eu lembro que o Supremo, muito recentemente no Brasil, criminalizou, é um outro tema, mas eu faço uma analogia, criminalizou a homofobia por via judicial, acertadamente. E eu lembro de ouvir uma notícia que os delegados de polícia em São Paulo não conseguiam, por problemas no sistema operacional, enquadrar os crimes de ódio contra homossexuais como racismo, né, pela equiparação,
porque o sistema operacional não permitia. Então, perceba, uma decisão da corte mais alta do país não tinha como ser cumprida no sistema de justiça, porque o sistema operacional, porque o cara do TI não consertou o sistema para você fazer. Então, a gente vive isso na saúde também. Sim. O judiciário viu tanto isso que criou uma expressão chamada decisão fura-fila. Os juízes escrevem e dizem, nós não vou tomar essa decisão agora sob pena de criar uma decisão fura-fila. Ou seja, é uma percepção de que decisões judiciais são importantes, o cidadão não pode perder nunca o direito de levar o seu problema ao Poder Judiciário e encontrar lá satisfação. Só que essas decisões, para o administrador público, não produzem mágica. Sim. Eu acho que elas podem ser um indicador de onde a gente pode atuar, mas vejo essa necessidade de qualificar a decisão judicial, como a Mônica falou, e de produzir no judiciário o tão esperado espírito de autocontenção, né? Que nada mais é do que o juiz se abrir a ouvir, talvez, a opinião de quem entende mais de medicamento do que ele, Técnico, quem entende mais de terapia intensiva do que ele, pode ajudar ele a decidir. De internação compulsória, teve um período que era uma chuva de internações compulsórias, né? E aí a gente precisa saber, quem é que tem que dizer que vou internar o Renan? Porque o Renan acorda todo dia de madrugada para comer amendoim. Né? Eu cito mais uma vez Machado de Assis, não dá para você desvirtuar isso. A gente precisa ouvir o técnico, né? E o técnico de saúde é o psiquiatra, é o que está apto, né? E aí, sim, por isso que o NatJus entra, né? O NatJus é uma equipe de especialistas, vamos dizer, da saúde, que estão ali no Tribunal de Justiça fazendo essa assessoria, vamos dizer, aos magistrados para dizer o que é possível e o que não é. Isso, obviamente, é uma orientação técnica, o magistrado tem, né, pode seguir ou não seguir, mas acho que é um grande avanço. E o da Câmara de Litígio é uma pré-judicialização, da mesma forma, tem equipe do Estado, uma equipe nossa lá do município, também junto com a Defensoria, né, com a nossa Procuradoria do Estado, para dizer o que pode, o que não pode, e tem uma orientação técnica importante, né? E essa recepção para o paciente, ela é muito importante, né? Para o assistido, né? Para a pessoa que cuida também é muito importante, para ela se sentir também orientada, né? Porque o que é pior para a pessoa que está buscando atendimento em saúde é você ficar nessa peregrinação, batendo de porta em porta sem saber realmente onde você pode buscar ajuda, atendimento, né? Então, acho que essa ter esse é uma lugar parte é importante. Dificulta também no SUS o olhar também, porque as pessoas acabam peregrinando muitas vezes tanto e tem a ideia de que o sistema não funciona. Não, porque eu tô há tanto tempo aqui na luta, mas ninguém me ajuda. Então eu não consigo e não funciona. Então para mim não funciona. Então acaba passando muitas vezes essa ideia de que a luta da gente aqui atrás para poder fazer a engrenagem girar cada vez não está sendo realizada. Mas não é fácil não. A Estela citou que nós trabalhamos juntos no mandado, o Renan também trabalhou um período conosco também, chegou com 18 anos. Tinha um período que nós sabíamos o nome de quase todos os pacientes. Sim. Aliás, eu tenho pacientes que até hoje me mandam mensagens. Assim, porque você estabelece vínculos com as pessoas. E a gente, no mandado judicial, até pelo tempo, né, pela brevidade, muitos casos também... pela emergência da história, né? Gente, aí você se solidariza e você acaba sendo um ponto de referência para aquelas pessoas. Sim. Então, assim, esse vínculo fica ainda mais forte. Mas a gente sempre tinha essa coisa, né? A gente conhecia o nome, conhecia o que precisava. E o que eu acho mais importante é que assim, o mandato acha assim, é o fura-fila, é aquela pessoa, mas você vê que as pessoas realmente precisavam. A gente não tinha, porque tem, por outro lado, a incorporação de novas tecnologias no Sistema Único de Saúde também não é algo ágil, né? Leva-se às vezes muito tempo para que a gente disponibilize alguma terapia ou medicamento que seja importante, né, para aquela doença. Então, ou seja, o tempo disso faz com que ele bata a porta do judiciário. Porque também nós não tivemos agilidade na adoção e incorporação daquela terapia ou daquele medicamento. Só que isso envolve análise de custo. Né?
Não é só porque apareceu o melhor, a gente falava dos MABs, né? Os MABs eram caríssimos, os oncológicos. Continuam sendo. Eram caríssimos. Então, ou seja, como disponibilizar isso para toda uma população? O quanto isso, né, vai comprometer o orçamento público, né? Então, é algo que a gente precisa pensar, o gestor precisa pensar, até para poder conseguir dar a todos aquilo que é importante para ele. Ô, Mônica, você citou agora, eu voltei lá no mandado, né? Foi uma história muito longa. Você citou agora essa questão da gente conhecer todos os pacientes pelo nome, quando a gente conhecia. Muitas vezes a gente conhecia até a família, os filhos, a mãe, a gente ia ao longo. Sim, o nome das mães E todas. aí, sabe o que eu achava mais interessante? A partir do momento, eles às vezes passavam por essa peregrinação, mas aí quando eles chegavam no mandado e a gente atendia, a gente acolhia, eles começavam a entender. E muitas vezes, quando chegavam outros pacientes que estavam mais estressados, eles iam lá e nos defendiam. Sim. Eu lembro de uma senhora que uma vez eu fui atender um paciente e essa senhora chegou muito nervosa e a outra estava sentada. Ela falou, olha, não grita com o Renanzinho. Então, assim, o modelo que a gente acolhe também muda a visão do paciente que está ali. Às vezes ele começa a entender também como funciona todo o processo. E isso é muito importante também, essa questão do acolhimento. Eu acho que você ouvir essas pessoas que cuidam, né, as mães principalmente, isso para mim é muito importante, ouvir essas mulheres, tem todo um diferencial, né? E elas passam também a entender, óbvio que elas querem o fornecimento de serviço, medicamento, insumo, seja o que for, mas elas conseguem compreender as etapas, né? Você explica, entende. Mas e a licitação, Mônica? Veio, não veio, aconteceu, não aconteceu? Estão sendo ouvidas também, Isso, estão né? sendo Muita gente ouvidas. consegue. E aí, essa transparência também é importante, porque você tem que dar informação. As pessoas precisam de informação, né? Então, acho que essa informação, essa transparência faz com que as pessoas nos defendam em alguns momentos, né? Mas entendam também, liguem e falem, olha, eu vou procurar a imprensa, mas eu queria te ouvir antes, né? Olha que isso é importante, né? Porque você cria... É uma relação de confiança que se estabelece. de confiança que você estabelece. Mas assim, não é fácil, mas eu acho que o objetivo principal é a gente tentar e organizar essa política pública de saúde. Eu acho que isso é importante também. A gente tem que começar a discutir isso sobre um outro olhar. Estela falou das tecnologias que desenvolvem muito mais rápido, né? E aí a política pública de saúde vai num outro caminhar. E a política, obviamente, de medicamentosa, ela vai uma velocidade absurda, né? E a gente tem que ver de que forma que a gente vai fazer. Não sei ainda, não tem uma solução, mas eu acho que a conversa sempre é a solução, o escrever com detalhamento sempre é uma solução, a transparência acho que é uma solução, uma boa gestão pública é uma solução também. E acolher essas pessoas é muito importante. Isso aí Mônica. é fundamental. Nossa. Isso aí tem que ser É o primeiro assinatura. ponto, né? A gente, essencial. tem várias histórias de paciente lá, não posso falar, senão eu vou ficar o tempo inteiro aqui falando dos pacientes. Não, os convidados. Mas teve uma paciente que falou assim pra mim, ela foi buscar insulina. E eu falei assim, dona fulana, tem insulina lá no centro, vai lá. Ah, Renan, não vou não. Eu vou esperar chegar aqui porque vocês me tratam tão bem. Tá bom. Sim, tem isso. Ô, Mônica, mas agora sobre esse negócio, sobre essa questão da judicialização. Ela traz desafios para o SUS? Ela traz uma reflexão para o SUS que está faltando ainda alguma questão ali para a gente poder diminuir essa questão da judicialização? Eu acho que tudo que é diferente traz desafio, né, João? Acho que traz desafio porque é um desafio, volto a dizer, para a gestão pública. Sim. É um desafio. É um desafio de gestor, né? Os gestores precisam entender o que é esse fenômeno da judicialização. Não se pode negar esse fenômeno. Não pode né? negar. Quanto se gasta, por que se gasta. Quando você fala de arresto, de sequestro em verba pública... Se gasta muito, né? Gasta-se muita coisa, né? Então a gente precisa estudar, trazer criterização, né? E traz impacto absurdo no planejamento do gestor. Aí, o gestor tem um orçamento X. E aí isso acaba por acabar com qualquer planejamento que você pretenda fazer. E não existe planejamento sem uma organização, né? Então a judicialização ela pega nessa questão desprevenido, sabe? Sim. Quando chegam aquelas visitas, você convida
convida um, chegam 20. Aí você, meu Deus. Ou chega no final do mês, você já não tem dinheiro e a pessoa te convida para uma coisa. Aí você fala, nossa, né? Eu estava preparado para receber tantos, mas aí chegaram tantos. Você não consegue receber com a mesma qualidade, ou às vezes você nem consegue receber. A judicialização, ela pega a gente nessa surpresinha, né? Então tem pegado, acho que precisa se discutir gestão. É isso, gestão, financiamento. Os temas, eu acho que eles têm evoluído muitíssimo, né? Você pega o tema 500, pega o tema de transporte sanitário, não vou lembrar o número, é 600 alguma coisa, de transporte sanitário também, acho que também é uma grande evolução, né? Então, é isso, acho que é o estudar, entender que tem, assim, uma questão diferenciada, né, na judicialização do município do Rio de Janeiro, é completamente diferente, né? Isso também é um fenômeno, né? A judicialização aqui no município é diferente, ela tem um quê diferente. E esse quê diferente, ele vem da onde? Eu acho que vem dessa defensoria que eu disse no início, vem dessa população que está muito mais bem informada, vem do Poder Judiciário também aqui no Rio, que como tem muitas palestras, seminários e tal, então tem também isso, acho que contribui, estimula bastante. E tem a famosa, aquela assim, eu consegui um determinado medicamento, conseguiu aonde, como? O boca a boca que ainda é uma das melhores propagandas, né? Então, e hoje tem grupos, né? Tem grupos de doenças raras que eles trazem ali, como é que ele conseguiu. Eu me lembro da época do canabidiol, que tinha um grupo que falava como é que importava, onde buscava. Então, ou seja, as pessoas se organizam, né? Principalmente quando você tem, né, uma situação que é muito particular, você acaba sempre se aproximando do outro que também tem. E aí você acaba constituindo ali um grupo que vai defender, ou que vai buscar informações, que vai tentar de alguma forma se prover. E acho que a gente não fez um dever de casa também, enquanto administração pública, para esse fenômeno que a gente comentou aqui da pré-judicialização. Porque eu já perdi as contas das vezes que eu tive acesso a uma decisão judicial ou a uma requisição de um órgão de controle ou da Defensoria Pública de um serviço que estava à disposição do cidadão. Ele já existia e ele já podia ser buscado. Mas, por uma questão de diálogo, de problema de comunicação entre nós que estamos na gestão e quem recebe o serviço, as pessoas encontram nessas vias caminhos mais fáceis ou caminhos que se comunicam melhor com elas ou que fazem chegar mais rápido. Então a gente tem que passar por isso, por esse debate de como que as gestões conseguem criar sistemas ou mecanismos para lidar com a questão antes dela se tornar judicial. Porque às vezes a solução a administração consegue encontrar, mas não tem a oportunidade da melhor solução porque é pega de surpresa por uma decisão ou mas por algo mesmo nesse ambiente de muita mídia, de muita informação, ainda temos uma população muito mal informada, né? Tem muita desinformação. Então, isso acaba com que ele se perde, ele não conhece tudo. Tanto é que as pessoas ainda falam, Deus me livre de precisar do SUS. Existe Como? muito preconceito. Né? Então, assim, porque na verdade há esse desconhecimento, né? Não, olha, nem quero, entendeu? Então, assim, só que todos nós, se a gente acidentar na rua, mesmo aqueles que têm o melhor plano de saúde, não serão atendidos nas suas unidades de origem. Vão ser atendidos nas emergências do município. Então, é preciso que as pessoas entendam que o Sistema Único é para todos. Agora, nós estamos num reflexo, a gente faz lá a gestão, que é uma gestão compartilhada com o município do Serra Leblon. O SER hoje, ele recebe parte da população que recentemente perdeu o plano de saúde. Sim. Né? Porque nós tivemos aí um problema numa determinada operadora, muitos se viram sem atendimento. E aonde foram buscar? As portas da emergência do município. Então, é preciso também que a população entenda que o SUS é dela, que também esteja conosco nessa luta para que isso seja para todos de fato, que a gente tenha serviço de qualidade. Hoje, o SER, assim, além de ser um prédio lindo, que eu gosto muito, da gente ter profissionais realmente voltados com o acolhimento, com humanização, da gente hoje tem um corpo de profissionais muito interessante, novo, né, sagaz. Então,
as pessoas se sentem bem recepcionadas. Mas a gente precisa fazer com que isso seja reflexo de toda a rede. E não só do Ser Leblon. E não só do CER. E você falou uma coisa, eu lembrei também, Estael, que hoje, né, assim, claro, o Sistema Único de Saúde está dentro literalmente, das prisões. No complexo ali de Bangu, nós temos um Sistema Único de Saúde. Né? Nós temos ali equipes de saúde de atenção primária fornecendo um atendimento completamente diferenciado, né? E com respeito das pessoas que estão lá privadas de liberdade. Mas por que você está falando isso, Mônica? Eu estou falando isso porque é isso. Porque esse é o papel do sistema. Estar onde tem que estar. Porque o nosso papel é servir, né? E servir com o quê? Com qualidade, prestar atendimento de saúde. O juízo de valor, as outras questões, quem faz é o Poder Judiciário, a própria sociedade. Mas o sistema único, os profissionais do sistema têm que estar prestando. Então, hoje, o nosso trabalho dentro do sistema carcerário é um trabalho reconhecido, né? De qualidade, sério, né? E de atendimento, né? Porque a pessoa, mas ele está preso, não vai chegar aqui. Claro que pode chegar, porque os familiares vão visitar. Essa doença pode chegar aqui fora, mas não só isso, mas essa pessoa também tem direito a fornecimento de medicamento, a cuidados, e é isso. Eu acho que o Sistema Único de Saúde, ele é fantástico, né? Você falou no início, assim, ele é realmente, assim, extraordinário. O entender dele é mais extraordinário ainda, porque você não só se emociona, você fala assim, meu Deus, mas é tão complexo que você precisa entender mais e mais para ofertar com mais e mais qualidade, né? Não é fácil trabalhar no sistema, não, porque você fica literalmente apaixonado, né, enebriado, dedicado, envolvido, né, querendo, pelo menos assim, eu me sinto isso, querendo entender cada dia mais, né, exigindo que a equipe entenda, porque não tem como você trabalhar sem entender como funciona. E tem muita complexidade, a gente de contrato de gestão a fornecimento de prótese peniana, a gente tem que saber de tudo. A gente tem que saber de tudo. Verdade. Entender para quem, né? Porque qual é a necessidade de fornecimento, enfim. E tem que estar preparado para todas as perguntas, que a gente recebe várias perguntas. E ter humildade para entender que nós não sabemos de tudo, né? E que estamos sempre num processo de construção, né? O tempo todo, e assim, eu aprendi muita coisa trabalhando na Secretaria Municipal de Saúde, na Secretaria Estadual de Saúde, mas na Municipal de Saúde eu tenho, assim, grandes professores, eu costumo dizer que sou uma operária, né, porque, assim, eu aprendo, eu sou muito curiosa, eu gosto muito de ler, então cada coisa que chega diferente eu quero entender melhor para poder ofertar de forma diferenciada. Eu acho que é um pouquinho disso também. O que vocês acham, na perspectiva de vocês, hoje, o que ainda pode vir a somar e melhorar ainda no SUS e qual o papel da população real mesmo para somatizar? A gente já falou do papel realmente da população, na visão de vocês, grossamente, para estar auxiliando nessa melhora do SUS. Eu acho que a divulgação do Sistema Único é algo desafiador para a gente, porque hoje ainda há uma grande incompreensão do que é o sistema. Então, por isso, a gente não tem muita adesão. Então, é preciso que a gente, de fato, faça uma campanha de esclarecimento, enfim, que a gente traga a população para o nosso lado, para que ela perceba o quão esse sistema pode ajudá-la, o quão ele é importante, principalmente num país de dimensões continentais como o nosso, né? A gente leva vacina, terapias para lugares de grande vulnerabilidade social, lugares de difícil acesso, de difícil provimento de profissionais. Então, hoje, muitos falam assim, como a gente aumentou aqui a atenção primária, né? Como é que a gente conseguiu hoje ter médicos em áreas de conflito? Então, só foi o SUS que permitiu isso. O SUS permite que você chegue até onde a população está. Então, é preciso que a população se mobilize. Como fazer isso, a gente ainda não sabe. Mas a gente precisa pensar em estratégias, principalmente no mundo que a gente vive hoje, instagramável. E hoje a gente tem, né, a boa parte das unidades hoje de saúde, elas tentam colocar ali para a população o que fazem, mas a gente precisa fazer com que a população perceba esse brilho nos olhos que nós temos hoje no SUS. Né? E eu falo isso com muita tranquilidade porque eu vim do sistema privado. Né?
Então, eu era de plano de saúde, eu participei da Agência Nacional de Saúde, fui ouvidora da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, e vir para o SUS foi uma bênção na minha vida. Assim, foi um encontro de alma, eu acho, né, Mônica? Nossa! Nossa, E com assim, certeza. é estimulante, é muito enriquecedor. Eu acho que a gente tem um desafio de financiamento. Se a gente olhar num aspecto macro, a gente tem que melhorar os mecanismos de fortalecimento, de repasse financeiro, do socorro que às vezes os municípios precisam na gestão de certas políticas e até disso que a Estael falou, do aprimoramento tecnológico que é muito constante e às vezes o nosso cidadão ele exige a entrega dessa melhor tecnologia e a Constituição manda que a gente faça isso. O princípio da administração pública é a eficiência, então a gente tem que perseguir isso. E acho que a população tem que estar fortalecida nos espaços de discussão e de deliberação que são comunitários. Então a gente tem ferramentas importantes como os conselhos de saúde, que hoje têm um papel essencial, são conselhos municipais, locais e nacionais que discutem política de saúde, que fazem recomendações sérias para os gestores. Participação social. E que trazem a voz, às vezes a voz daquele que o gestor, no seu dia a dia, na sua correria, não vai conseguir escutar, mas que por esse mecanismo encontram. Então, acho que passa também pelo fortalecimento desses órgãos e do quanto nós, como gestores, escutamos também o que esses órgãos querem falar. Porque eles querem falar, mas a gente tem que estar aberto a ouvir. A gente tem que escutar. Escutar. Não é só ouvir, é escuta. Eu acho que complementando, acho que João e Estael foram assim, extraordinários na fala, mas complementando, a gente precisa entrar nas universidades. A gente precisa estar perto dos prescritores, né? Isso acho que é importante. Os prescritores precisam entender esse fenômeno também da judicialização. As universidades precisam entender qual é o papel do médico nisso tudo, o papel do enfermeiro, do fisioterapeuta, né? do nutricionista. Eu acho que também precisamos estar perto dessas pessoas, dessa formação. A formação ela precisa ser vista, ser olhada também com uma atenção diferenciada especificamente em relação à judicialização. Essa formação, ela precisa trazer também essa qualidade, né? A gente tem visto muitas das vezes uma judicialização, você fala, poxa, por que judicializou? Porque não precisava judicializar isso aqui. Né? Às vezes é uma prescrição, não estou dizendo que é uma prescrição mal feita, mas uma prescrição impensada, né? Ou uma orientação impensada, né? Isso precisa ser discutido, né? E você, quando você entra num ente, né? Um ente municipal, estadual, federal, você tem que entender qual é o papel desses entes, né? E eu acho que isso também vai contribuir também um pouquinho para essa discussão. Bom, eu quero agradecer a participação de todas vocês. Mônica, obrigada, muito obrigado eu que por ter agradeço. arrumado um espacinho na sua agenda, que é Nada. muito concorrido. Muito concorrido. João, muito obrigado. Não, Tá? pra Foi um mim prazer, uma honra. Espero tê-los de Também novo. que veio de longe da Baixada. Lá de São João, né, João? Estael, já virou veterana na história. Exatamente. Não pode ser agora. Pode ser. Já é a cara. Ela já não gosta, né? Ela não Já não gosta. E para você que está nos assistindo, muito obrigado. Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal. Curta, comente, compartilhe e mande para todo mundo. E até o próximo Pode Ser.